Depois de toda essa teoria, vamos colocar em prática. Olha, peguei aquele exercício que nós já resolvemos para facilitar aqui a nossa vida, tá? Fazemos a modelagem deste nosso sistema massa-mola-amortecedor. Chego na minha função de transferência, né, que é a minha equação, na verdade, né, não é função de transferência, é equação. Faço as substituições, x igual a x1, x1 ponto igual a x2, x1 2 ponto igual a x2 ponto. Vou descrever aquele sistema, né, representando uma base em espaços de estados. Notem que isso daqui é uma base qualquer em que a minha matriz C ela é identidade. Ela não está aqui na canônica controlável, não está na canônica observável, tá ok? Está aqui em uma base qualquer. E a partir dali eu fiz o teste de controlabilidade, observabilidade, controlabilidade de saída, deu tudo ok, tá? Completamente controlável, completamente observável, né? E fiz a declaração aqui das minhas matrizes, A, B, C e D, ok? Aqui é o comportamento do meu sistema não compensado. E aí eu parti aqui agora para fazer o meu cálculo. Olha só que interessante, né? Determinei ali a minha matriz A, né? A minha matriz M, tá aqui. Pedi aqui a determinante de SI menos A, ele me dá a equação característica antiga. Até aí tudo bem, né? Peguei aqui o coeficiente, né, da minha equação característica antiga e substituí na minha matriz W aqui, ó, 0,2, que é 1 dividido por 5. Ele já me deu a minha matriz W. Calculei aqui minha matriz de transformação, que é aquela matriz que transforma de qualquer base para canônica controlável. Deixei aqui. E calculei o meu vetor de controle K. O meu vetor de controle K, eu vou pegar a equação característica nova, menos a equação característica antiga, né? Partindo do coeficiente linear. Então a equação característica nova é essa daqui, ó. S ao quadrado, 2S mais 1. Qual é a antiga? Essa daqui, S ao quadrado, 0,2S mais 0,4. Então vai ficar o quê? 1 menos 0,4, que está aqui, depois 2 menos 0,2, que está aqui, multiplicado pela inversa de t. Beleza, cheguei aqui no meu vetor de controle, 3 e 9 nessa base, tá ok? Notem que se eu utilizasse aqui o comando Acker, né, eu também encontraria aqui tranquilamente o meu vetor de controle. Nós já vimos como que nós podemos utilizar a fórmula de Acker, mas você já sabe de onde saiu. Beleza, calculei o meu vetor de controle, Edson. Mas até aí eu já sabia, né, porque já tinha feito alguns exercícios anteriores. Beleza. Agora vamos partir para calcular o vetor de controle do meu observador de estados. Né? Notem, ó, que eu declarei aqui a matriz de observabilidade N, né? Declarei a minha matriz, já tinha declarado a minha matriz W anteriormente, né? E calculei aqui, ó, né, o Q, né? Q é igual a inversa de WN transposto, tá ok? Aqui, na verdade, eu tinha esquecido de colocar que o Q recebe e coloquei aqui embaixo, ó. Então, o valor de Q aqui já recebeu a inversa de WN transposto. E agora eu vou partir para calcular o meu KE, que é o meu vetor de controle do meu observador. Que é o quê, né? KE é o Q multiplicado pela diferença da equação característica nova do meu observador menos a antiga. Então vai ficar o quê? 1 menos 0,4 e 2 menos 0,2. Só lembrando para vocês que a nova equação característica é essa daqui e a antiga era S ao quadrado, né? Mais 0,2S mais 0,4, tá ok? Fiz aqui a diferença, sendo que aqui, notem que está em coluna. Tá aqui, ele calculou o meu KE, 1,8 e 0,24, ok? Se eu já tenho agora o meu vetor de controle K e já tenho o meu vetor de controle KE, eu já tenho assim, já construí o meu observador, né? E aí eu vou partir lá para o Simulink para fazer as minhas simulações. Aqui é a minha planta real, é como se fosse a minha planta real. Lógico que aqui tem um modelo matemático, porque não tem como aqui eu simular com uma planta real em paralelo. Eu coloquei um modelo matemático dela aqui. E aqui está o meu observador, tá? Ó, matriz A, matriz B, matriz C. Aqui o meu KE, ó. Notem que eu pego aqui, ó, o sinal de erro que está chegando aqui é o Y1 menos o Y1 chapéu, ó. Lá do meu sistema real está saindo aqui o Y1, ó.
Então ele está fazendo aqui a diferença. Notem que aqui eu tinha as duas variáveis de saída, o y1 chapéu e o y2 chapéu. Eu separei aqui e peguei somente o y1 chapéu, ok? Entra este erro, né, que é multiplicado pelo meu KE, que aqui é 1.8, né, e 0.24, gera um sinal de controle para que o meu observador venha eliminar este erro com o passar do tempo. E o sinal de controle U aqui que é gerado é para fazer o controle do meu sistema real e ao mesmo tempo realimenta aqui o meu observador de estados, tá ok? Então mostrei aqui para vocês, vamos ver como que está a nossa planta. Aqui ó, a nossa planta, que é este carinha aqui ó, eu descrevi através de um modelo matemático, né? Entra o sinal de controle U, aí eu tenho a minha matriz A, tenho a minha matriz B, tenho a minha matriz C aqui. Notem que o meu integrador está começando aqui de um estado inicial de -1 e 0. E notem que eu mando para a minha saída lá ó, somente o Y1, que seria o valor real da minha saída para eu comparar lá com do meu observador para ver se teria algum erro, tá? E aqui só para gerar os nossos gráficos. E aqui eu consigo comparar, olha que interessante, olha. A saída do meu observador saiu de -1. A saída do meu sistema real, né, também saiu de -1. Notem que o comportamento foi idêntico, um com o outro. Mas Edson, por que foi tão idêntico assim, foi igual? Porque é simples. O modelo matemático que eu tenho aqui na planta era igual a este modelo matemático aqui, e eles começavam do mesmo estado inicial. O estado inicial que eu tinha aqui era o meu mesmo estado inicial que eu coloquei aqui. Então, se está partindo do mesmo estado inicial, o erro inicial é 0 e ele mantém este erro ao longo do tempo, tá ok? Então, por isso que nós vimos este gráfico aqui bonitinho, tá? E aí, o que que eu fiz? Eu mudei o estado inicial de quem, pessoal? O estado inicial do meu observador. Digamos que por algum problema você não conseguiu setar exatamente o estado do seu observador com o estado do seu sistema real. Vai te dar problema? Não. Por que não vai te dar problema? Se fosse em malha aberta, te daria. Mas por que aqui não vai me dar problema se o estado e a variável de saída do sistema real está sendo diferente do observador? Porque o meu KE, o meu vetor de controle KE, vai trabalhar no meu observador para eliminar este erro com o passar do tempo, ok? Então foi isso que eu fiz, olha, mudei a condição inicial aqui. E aí notem que aqui eu tenho a saída do meu sistema, ó, ele realmente parte de -1, ele continua partindo de -1, porém a saída do meu observador, que eu coloquei para sair em 0, 0, ó, coloquei para sair de 0, 0. Ele saiu de 0, 0, mas ele teve que fazer o quê? Que corrigir para que viesse a eliminar o erro entre a variável estimada e a variável real. E conseguiu estimar ao longo do tempo e estabilizar. Notem que ó, o meu sistema real ele continua se acomodando aqui em 0, tá? Tanto para o y1 quanto para o y2 aqui, tá ok? Ah, Edson, mas você está falando da variável de saída e a variável de estado, que é o x, x1 e x2. Como a minha matriz C é uma matriz de identidade, variável de estado igual a variável de saída. Não foi este o princípio que nós vimos? Aqui, ó. Se eu tenho aqui uma matriz de identidade, e é uma matriz de identidade que está aqui dentro também, ó, do meu sistema, é uma matriz de identidade, significa que variável, né, de estado é igual a variável de saída. Tá ok? Variável aqui de estado, né, a variável de estado é igual a variável de saída, tá? Tanto a estimada quanto a real. E aí, eu ainda peguei aqui agora e dei uma dica para vocês. Já aprendemos a calcular na mão, calculando ali as matrizes, mas existe um comando que a gente pode reutilizar. Olha só, como que eu calculei o KE, né? Era K multiplicado pela diferença entre a nova equação característica e a equação característica antiga, né? Eu calculei, deu 1.8 e 0.24. Como que eu calculava o vetor de controle utilizando a fórmula de Ackermann? Acker mandava lá a matriz A, a matriz B e a alocação dos polos. Eu posso pegar essa mesma equação disponibilizada lá no MATLAB, fazer uma pequena alteração e também calcular o valor de KE.
Olha que interessante, eu utilizei Ackermann. A matriz A, na base canônica observável, é a matriz A transposta. Então tá aqui, ó, a transposta. A matriz B, né, na canônica observável, na verdade é a matriz C transposta. Mas notem, pessoal, que quando nós fazemos essa realimentação aqui, eu só utilizo uma variável de saída, só a primeira variável de saída. Então eu coloquei a matriz C aqui transposta, mas só coloquei a primeira linha dela. A nossa matriz C tinha duas linhas, eu só coloquei a primeira, porque é só em cima da variável, da primeira variável de saída que nós fazemos esta correção, tá ok? Neste caso aqui, somente aquela primeira variável y1. Então, ó, C1, primeira linha, e o 2 pontos aqui significa todas as colunas, né? Transposto. Coloquei os polos onde eu queria esses polos, -1 e -1, porque eram iguais, né? Tanto para o sistema quanto para o observador. E coloquei aqui no final o resultado disso transposto. Olha, ele também calculou o meu valor de KE e deu o mesmo valor quando eu tinha calculado manualmente. Então eu posso utilizar o comando Ackermann tanto para calcular o vetor de controle do meu sistema, quanto para calcular o vetor de controle do meu observador de estado, bastando fazer estas alterações, ok? Então assim fica legal, fica bacana. Então, pessoal, vocês vão estar perguntando, mas Edson, então como que eu faço para descobrir aquela função de transferência do meu controlador observador? Bem, nós podemos utilizar aquela equação que nós vimos lá na nossa teoria. Eu já tenho ali o valor de KE, já tenho o valor de K, já tenho o valor de A, de B e de C no meu sistema. Só lembre-se que quando eu estou construindo o meu observador, né, eu estou trabalhando somente com a saída Y1. Então a minha matriz C tem que ser somente a primeira linha, tá? Eu vou utilizar esta equação aqui, ó, K multiplicado pela inversa de quem? De SI menos A mais KSC mais BK, né? Tudo isso daqui, ó, inverso, multiplicado por KE. Então notem que eu utilizei aqui o MATLAB, eu declarei S como uma variável simbólica, digitei aqui esta equação, ó, dei ali um collect só para ele juntar todos os termos semelhantes de S, e dei aqui, ó, K multiplicado pela inversa de SI, né? Aqui eu tenho uma identidade 2 por 2, menos A mais KEC, né? Mais BK, ó, mais BK, tudo isso inverso multiplicado por KE, e ele está juntando a variável S. Notem que ele já me deu a função de transferência do meu controlador observador, que é essa daqui, ó, tá? Eu não simplifiquei mais, poderia até simplificar e dividir tanto o denominador quanto o numerador por 25. Mas como o MATLAB já me deu desta maneira aqui, eu deixei, tá ok? Esta é a função de transferência que nós iríamos colocar aqui, ó, no nosso controlador observador. E aí vocês podem perguntar também, olha, Edson, legal, e como que eu faço agora para obter a função de transferência de todo o meu sistema já compensado? Controlador observador e mais a minha planta. Basta fechar a malha aqui, ó. Já que vocês já encontraram a função de transferência, basta agora fechar com a planta, pedir um feedback ou utilizar, né, o controlador multiplicado pela planta sobre 1 mais controlador multiplicado pela planta. Eu sei que a minha planta aqui, o denominador, tem ordem 2. O denominador também do meu controlador observador também tem ordem 2. Então eu já sei que a minha equação característica de todo o meu sistema em malha fechada tem que ter ordem 4. E aí, ó, eu parti para fazer este cálculo, né? Aqui, para encontrar a função de transferência, eu tive que declarar o S como função de transferência, tá, pessoal? Para poder fechar a minha malha aqui. Então, declarei Szão como função de transferência, coloquei aqui a minha função, né, do meu observador controlador, ele já me mostrou aqui como função de transferência. Coloquei aqui somente a primeira saída, a função de transferência em relação à primeira saída lá do meu sistema, tá? Que é 1 sobre S ao quadrado mais 0,2 S mais 4. E fechei a minha malha aqui, ó. Olha que interessante, realmente saiu aqui ordem 4 na minha equação característica já em malha fechada. Novamente, poderia ter dividido aqui todo mundo por 25, né? Para simplificar tanto o denominador, né, quanto o numerador. Mas eu aqui não cheguei, tá? Mas poderia ainda existir uma segunda função de transferência, que seria que em relação, né, à saída 2, tá?
Aí eu teria que colocar lá, substituir onde eu coloquei C, substituir ao invés da primeira linha pela segunda linha, né? E a partir daí sim, colocar ali a segunda função de transferência do meu sistema, ok? Mas ficou assim, então eu consigo encontrar aqui a função de transferência de todo o meu sistema em malha fechada. Olha que interessante agora, olha. Eu peguei o meu mesmo sistema, o sistema massa, mola e amortecedor, e representei na canônica observável. Olha o que eu vou fazer, ó. Declarei a minha matriz A na canônica observável, minha matriz B, minha matriz C, minha matriz D. Fui lá e calculei, né, a equação aqui, né, a matriz de observabilidade, a minha matriz, né, dos coeficientes, ela não muda, tá ok? E calculei aqui o meu Q, que é a inversa de WN transposto. Aí vim aqui e fiz o cálculo, né? KE é igual a Q multiplicado pela diferença entre os coeficientes da minha nova equação característica em relação à antiga. Olha que interessante o valor que deu, 3,9. Este valor nós já tínhamos visto antes, não tínhamos? Este valor aqui de KE que deu agora era o antigo valor de K na base antiga. Olha que interessante aqui, ó. Deixa eu ver aqui, deixa eu encontrar. Tá aqui, ó. Olha que interessante. Antes o meu valor de K era 3,9. Agora, como eu mudei de base e coloquei na observável, quem deu 3,9 agora foi meu KE, sendo que aqui em coluna. E calculei, olha só, o meu vetor de controle, colocando os polos em menos 1 e menos 1. Olha quanto que deu, 1.8 e 0.24. Ou seja, o vetor de controle K era o antigo valor de controle de KE. E o meu valor de KE aqui era o meu antigo valor de controle K. Então notem que existe essa dualidade nas representações dos nossos sistemas, tá ok? Então isso daqui é interessante da gente perceber, que quando a gente passa para a canônica observável, existe essa mudança. O que era vetor de controle passa a ser o vetor de controle do observador. O que era o vetor do controle observador KE passa a ser o vetor de controle do sistema K. Ok? Então aí é uma dica que eu dou para vocês. E agora, qual é o nosso próximo exemplo? Peguei o mesmo sistema, sendo que agora não vai ser o mesmo polo, tanto para o sistema quanto para o observador. Para o sistema de controle, né? Para o controle do meu sistema, eu deixei os polos em menos 1 e menos 1. Agora, para o meu observador de estados, eu coloquei em menos 2 e menos 2. Edson, vai fazer diferença? Sim, tem uma diferença, principalmente no modo de calcular. Beleza, então vamos partir para fazer os cálculos? Já coloquei aqui minha matriz A, minha matriz B, minha matriz C. Vou calcular o meu vetor de controle K. Vou utilizar a fórmula de Ackermann, a função já disponível no MATLAB. Envio A, B e os polos. Quais são os polos do sistema? Menos 1 e menos 1. Ok, beleza. E quais são os polos agora do meu observador de estado? Do meu observador de estado eu vou colocar lá, eu vou utilizar a função Ackermann, né? Vou utilizar lá o A transposto, o C só a primeira linha transposto. Mas olha agora os polos do meu observador, é menos 2 e menos 2. E aí ele vai me dar um KE, que foi de quanto? 3.8 e 2.8. Então, né, eu posso trabalhar com polos iguais para o sistema e para o observador, como também posso trabalhar com polos diferentes para o sistema e para o observador. É aquilo, né, nós poderíamos estar escolhendo aqui polos mais rápidos, talvez aqui, para o nosso observador, ok? Existiria esta possibilidade. Aqui eu nem tive este cuidado, tá, pessoal, de escolher polos mais rápidos. Eu só queria mostrar para vocês que nós podemos escolher polos diferentes e como calcular aqui no nosso sistema, tá ok?